Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar aí mais uma capacitação da Fundação Síndrome de Down. É com muito prazer que eu recebo cada um de vocês. Espero que possa ser mais um momento aí de reflexão, bons encontros e que a gente realmente possa fazer fluir aí essa discussão para outros campos também acho que de informação e de formação, né? Meu nome é Samira Germano, eu sou psicopedagoga, sou coordenadora pedagógica da Fundação Síndrome de Down, e o tema de hoje é práticas e processos educativos na trajetória da educação inclusiva. Nós nos aproximamos dessa temática não só por uma via de um tema, mas eu acho que de uma necessidade da gente ampliar mesmo essa discussão. E acho que é mais que uma discussão, acho que são saberes aí que são implicados, né, na nossa prática, no nosso dia a dia, que envolve aí não só a questão de recursos materiais, mas eu acho que tem uma convocação dita, né, de certa maneira, para cada um de nós, que se envolve ali com as pessoas, que recebem um convite, né, de uma forma, às vezes, que é ainda indireta, mas fazer parte ali da vida ou daquele contexto ali do qual a gente vai se apresentando. E é com base nisso e a partir disso que nós convidamos, então, Gabriela Negre Lino de Almeida, graduada em pedagogia, desculpe, pós em psicopedagogia clínica e institucional, pós em neuropsicopedagogia, especialista em TEA e T21, pós em análise do comportamento aplicado, ABA, e graduanda em psicologia. Minha audiodescrição: sou mulher, 46 anos, pele clara, cabelo castanho à altura dos ombros, olhos verdes, uso óculos, uso uma blusa azul, um blazer cinza e ao fundo uma parede branca. Por gentileza, passo a palavra a Gabriela. Vocês terão ao lado acesso ao chat para que vocês possam colocar suas questões durante a apresentação. No final da apresentação, a gente faz esse espaço para que realmente possa ocorrer aí as considerações, as inquietações, e a gente possa fazer uma discussão aí um pouco mais rica de detalhes, também abrindo um espaço de fala e de escuta para vocês. Com a palavra, Gabi, por favor. Bela. Boa noite, gente. Agradeço imensamente a oportunidade da família, junto com a associação, né, vieram até mim, me convidaram para conversar com vocês um pouquinho hoje sobre esse tema que é tão gostoso, mas que infelizmente gera muitas angústias ainda para nós, né? Vou fazer também audiodescrição. Então, eu sou mulher, 32 anos, pele clara, cabelos longos, estou usando óculos, uso uma blusa rosa e estou sentada com fundo em parede branca. Então, pode colocar o primeiro slide, por gentileza, Vari. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as práticas e os processos educativos na trajetória da educação inclusiva. Eu vou aproveitar, a Samira já me apresentou, mas eu vou colocar para vocês também um pouquinho mais, né, sobre essa minha trajetória, né, de estudo. Pode passar. Pode pôr o próximo slide, Wagner, por favor. Aqui para mim já alterou a tela, aí não alterou ainda, né? Não, ainda não. Bom, então eu vou falando um pouquinho. Eu sou graduada em pedagogia desde 2012. Depois iniciei a pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional.
Logo em seguida, senti uma necessidade de expandir um pouquinho mais, fui para neuropsicopedagogia, aí depois me especializei dentro da aba e também me especializei dentro do Denver. Como a Samira disse, hoje as minhas principais especializações é em TEA e em T21, que é onde eu acabo colocando um pouco, né, mais de tempo de recursos de estudo e a área mesmo que eu gosto, né, de atuar mesmo. Eu iniciei meu trabalho com autistas, né, com TEA em 2016 e com T21 em 2018, né? Em 2016 eu entrei em uma associação que era voltada só para o atendimento de autistas e depois em 2018 eu fui para a PAI. E aí lá foi onde, né, explanou mais ainda, abriu mais o meu leque, foi onde eu também me apaixonei, né, por eles, pelas crianças. Hoje o meu público-alvo de atendimento é o infantil, então a partir de 2 anos até os 12, né? A partir dos 12, a gente já começa, eu já começo a encaminhar para uma amiga que cuida da parte da adolescência, por questões mesmo hormonais, eu acho que tem que ser um atendimento mais especializado. E atualmente eu estou graduando em psicologia. Estou no primeiro semestre, né? Finalizei o primeiro semestre, estou indo para o segundo, porque ainda falta um tiquinho ainda, né, para melhor atender as nossas crianças. Pode passar, vai. Mas antes de tudo, a gente precisa entender o que são práticas e o que são processos, né? Então, as práticas é tudo aquilo que a gente vai fazer para dar condições para que aquela criança, eu vou usar muito o termo criança por conta do meu público mesmo, então é onde eu fico mais confortável. Mas podem expandir esse para adolescentes e adultos. Então, as práticas vão ser todas aquelas voltadas para que ele consiga atingir aqueles objetivos que vão ser propostos para ele, para que ele consiga aprender de acordo com o seu nível cognitivo. E essas práticas vão desde uma adaptação curricular, uma adaptação de material, uma adaptação de grade escolar, uma adaptação de local, de mobiliário, de assento, de tudo. E os processos, eles vão ser pensados em como ele vai atingir, né? Em como ele vai conseguir chegar para ele conseguir tentar realizar aquilo que foi proposto e dar o seu melhor, né? Entregar para a gente de volta o seu melhor. Então, durante todas essas práticas, a gente vai fazendo reavaliações para a gente ver como é que está esse processo. De nada adianta eu pensar em algo para uma determinada pessoa, colocar para ela, mas não pensar nesse processo, né? De repente está muito além do que ela agora consegue, ou então está muito aquém do que ele consegue. Então eu preciso pensar também nesses processos que ele precisa passar por ele. Pode passar. Então, para explicar melhor, eu vou contar a história dessa menininha que está sentadinha nessa cadeira de perninhas cruzadas. Essa menininha se chama Esther e para mim, a Disney está perdendo uma das princesas novas. Ela é a menina mais encantadora, mais simpática, mais carinhosa, mais manhosa que eu já pude conhecer. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho da história dela, né? Pode passar, vai. Quando eu cheguei, no caso da Esther, eu encontrei, né? Os pais vieram me procurar e eles passaram para mim que até então a Esther não havia sido alfabetizada e ela estava tendo alguns problemas, né, na escola. E aí, então, para a gente conseguir ver realmente o que estava acontecendo, eu fiz uma entrevista inicial com a mãe, que é o que a gente chama de anamnese clínica. Fiz uma avaliação com a Esther, fui para o ambiente escolar e aí não consegui dar uma devolutiva. E o que eu encontrei na minha avaliação
pensando que é uma avaliação individual, então somente eu e ela, eu encontrei ela uma menininha sem maturidade cognitiva, né? Então, a aprendizagem dela, eu consegui comparar a aprendizagem com uma criança de educação infantil. A Esther, quando chegou para mim, ela estava no 3º ano de ensino fundamental. E ela também era bem imatura emocionalmente, né? Então, ela demonstrava, do mesmo jeito que a aprendizagem dela era muito imatura, era lá da educação infantil, o emocional dela também estava bem imaturo também, estava bem acompanhando a idade cognitiva dela. Ela apresentava muitos atrasos, né, no desenvolvimento em geral. Então, não só na aprendizagem, mas também na parte psicológica. Então, eu encontrei uma menina bem imatura. Pode passar, vai. Então, né, esses foram, né, os passos que eu segui, que foi avaliar ela no ambiente educacional. Quando eu fui para a escola, eu fui para ver também as adaptações que eram feitas e fui para verificar a socialização. E o que eu encontrei foi algo muito ruim. A Esther não tinha adaptações curriculares, a Esther não tinha adaptação de ambiente, então a Esther era, né, posicionada, né, a carteira dela era posicionada do lado da porta, o que fazia com que ela tinha muitas fugas, porque a demanda dentro de sala de aula, o que era apresentado para ela, era muito além do que ela conseguia fazer. Então, ela percebia que ali dentro de sala de aula, ela não dava conta do que era proposto, do que era pedido para que ela fizesse, mas se ela fugisse e fosse lá para a sala da educação infantil, que era para onde ela ia, lá ela se sentia alguém, né? Lá ela era Esther, porque a professora era uma professora acolhedora, ela buscava, né, a ajuda da Esther, então a Esther ia lá, a Esther ia para ajudar ela, então ela acolheu a Esther. Então lá a Esther se sentia alguém, né? Então não tinha essas adaptações, né? Foi pedir para que ela fosse posicionada no lado, no fundo da sala, até para que a professora de apoio dela pudesse se sentar ao lado para ajudar ela durante as atividades e que não atrapalhasse o restante da turma. Mas a professora simplesmente estava bem, né, bem irredutível, ela não colocou, não posicionou externa onde eu pedi, as adaptações não eram feitas, né, elas alegavam que eram, mas não foi o que eu encontrei. E aí a socialização da Esther também estava muito ruim, porque as crianças da sala não se achegavam a ela, porque para eles, como a Esther não conseguia fazer as atividades, então era como se a Esther não fizesse parte do grupo. Então eu achei uma menininha na hora do recreio que sentava para lanchar sozinha, porque se ela se sentasse, as crianças levantavam e saíam. Então ela se sentava para lanchar sozinha, ela brincava sozinha. E a forma com que ela conseguia um pouquinho de atenção, que é uma atenção indevida, era quando ela corria até o banheiro, ela dava um tapinha, né, no braço, no de alguma amiga e saía correndo. Era uma forma dela chamar para brincar, mas as crianças não viam isso, né, como alguém querendo interagir. Então, ela simplesmente era deixada de lado, né? Infelizmente, nessa situação, não existe inclusão, né? O que foi feito foi a inserção. Inseriram a Esther dentro de uma sala e lá ela foi deixada, né? Pode passar, vai, pessoal. Acho que... Então, nada do que eu achei nessa escola, nada me agradou. E aí, para mim, tudo começou a fazer sentido, né? Ela não foi... É o que eu falei um dia na escola. A Esther é um diamante bruto, a gente precisa lapidar. E, infelizmente, ninguém pegou para lapidar a Esther, né? Ninguém
quis fazer essa lapidação dela. Então, o cognitivo dela nunca foi desenvolvido, porque nunca ninguém adaptou algo que ela conseguisse dar conta, né? A socialização dela também era péssima, e se ela não se socializa, ela se entende como alguém dentro daquele espaço. Então, o emocional dela também vai lá embaixo. É como se fosse nós, né? Se a gente for colocado em um local onde a gente não conhece ninguém, ninguém nos conhece, ninguém se achega para fazer esse acolhimento, a gente se sente mal pra caramba também, né? A gente tenta ali, de alguma forma, se fazer visto, então a gente se sente muito mal. E era o que ela, né, o que estava acontecendo com ela. Pode passar, Wagner, por favor. Então, o que foi conversado com a família foi, primeiro de tudo, a gente precisa mudar a Esther de escola, né? Quando a Esther chegou para mim, nós estávamos no começo para o meio do ano, então ela precisaria permanecer nessa escola. E como a escola não estava cumprindo com a obrigação de adaptar, não estava fazendo o acolhimento, que não ajudava, né, acabava não ajudando na socialização, afetou a aprendizagem dela, né? Ela acabou tendo todo esse bloqueio emocional que afetou a aprendizagem. Então, nós optamos por manter a Esther até o final do ano, e aí sim, depois ela mudaria. E o segundo passo foi iniciar os atendimentos, né? E pensando mesmo em iniciar ali com ela do zero, das habilidades que eram para ser aprendidas em educação infantil. Então, coordenação motora fina, discriminação de forma geométrica, cores, números, letras, o nome ela já escrevia. Então, a gente começou do zero mesmo com ela para desenvolver. Pode passar, vai. E aí ela simplesmente arrasou, principalmente quando foi feita essa mudança de escola. Aí a Esther levantou o voo. Pode passar, por favor. A Esther, então, mudou de escola no ano seguinte, 2022. A escola antiga dela era uma particular. Ela foi para a escola municipal. E chegando lá nessa escola municipal, ela encontrou uma professora que estava com ela tinha uma vontade muito grande de aprender. Ela comentou que ela nunca tinha pegado ainda nenhuma criança de inclusão, então a Esther seria a primeira dela, e ela simplesmente abraçou a causa. A Esther também encontrou amigos dentro da sala que davam tudo que ela precisava, que era muito carinho, né? Então a Esther chegou e ela simplesmente testou do começo ao final, né? Para ela ver se aquele ambiente realmente ia suprir aquela necessidade que ela tinha. E a professora foi simplesmente bárbara. A Esther tem uma amiga imaginária, porque a amiga imaginária dela não tem mais, né, para os atendimentos, também para a escola não vai mais. E a professora chegou a brincar até com essa amiga imaginária. E foi aí que ela ganhou o coração da Esther. Então, ela começou as adaptações, né, sobre as minhas observações, as minhas pontuações, as minhas orientações. Ela foi seguindo muito à risca, né, tudo aquilo que ela precisava. Infelizmente, aqui no nosso município, aqui em Mogi Guaçu, conseguir uma professora de apoio está muito difícil. Então, ela deu conta, né, do recado praticamente sozinha. A Esther, infelizmente, foi ter uma professora de apoio que começou e ficou quase no final do ano, né? Que aí veio uma pessoa formada, uma pessoa que já tinha uma bagagem, e que aí, né, deu a mão para essa professora, e aí elas conseguiram fazer um trabalho brilhante. Pode passar. E aí a Esther simplesmente se sentiu acolhida. A Esther tinha nessa sala carinho, respeito, paciência e muita dedicação. As crianças não olhavam a Esther como alguém diferente, as crianças olhavam para a Esther como a Esther, né? Lá a Esther passou a ser tratada como uma aluna mesmo, né? Quando tinha que cobrar alguma coisa dela, era cobrado, quando tinha que brincar, era
chamada para brincar, e ela recebeu todas as adaptações. E as adaptações foram feitas de forma tão singela que as crianças não percebiam que o material dela era diferente, e ela também não se percebia muito diferente das crianças. Ela sabia, sim, que o material que ela estava fazendo era diferente, mas não estava tão na cara que ela pudesse se sentir constrangida. Com essa mudança de escola, a Esther teve um amadurecimento cognitivo e psicológico gigantesco. Então, aí a gente teve uma contribuição muito grande. E partindo desse amadurecimento dela, quando a gente percebeu que ela estava assim madura, ela começou a dar sinais para a gente. E aí nós começamos a iniciar, né? Ela já estava com as habilidades, né, de educação infantil, que são as habilidades primordiais para a alfabetização. Ela já estava bem desenvolvida, então aí nós começamos a alfabetização dela. Pode passar, vai. Pode passar. E aí, então, o primeiro passo foi foi iniciar o método fônico com a Esther. Eu aproveitei que a mãe da Esther é fono, né? E já trabalhava com ela toda essa parte de fonema. A Esther também passa com uma fono. E eu pedi a ajuda dela, ela deu a mão para mim, a gente começou, né, a trabalhar muito com ela, né, a parte fônica das letras. Passei tudo aquilo que eu precisava para a escola, então todos os cards que eu tinha com o desenho da boca e com a letra em cima foi enviado para a escola, e a escola começou a usar esse material de forma riquíssima. A professora montava palavras, né, com ela e mandava ela mostrar para outra professora. Então, elas trocavam palavras e ela estava se sentindo o máximo, porque ela ia lendo de acordo com as boquinhas apresentadas. E muita brincadeira, né? Eu gosto muito de envolver a brincadeira porque se torna uma aprendizagem significativa, principalmente pensando nela, que ela adora gravar vídeo, ela adora hoje imitar a professora. Então, eu comecei a colocar ela para fazer essas coisas. Então, ela estava de apresentadora de vídeo que ela ia fazer, e ela tinha que apresentar uma palavra, ela tinha que apresentar como que era aquela boquinha era correspondente a que letra, ou a letra, que som, como que fazia com a boquinha. E isso foi fantástico para ela, ficou muito significativo e não algo muito mecânico, né, que é algo decorado. Então, para ela foi muito legal. Pode passar. Exercitamos muito, muito, muito o cérebro da Esther, né? Então, a gente fez ali com ela uma ginástica cerebral todos os dias da semana, tanto na escola, quanto comigo, quanto na fono. Então, a gente proporcionava para ela, partindo daquilo que ela já conhecia, desafios um pouco maiores, que ela se sentia gigante conseguindo cumprir todos eles. Proporcionando-nos muitas atividades que ela conseguisse fazer de forma independente, porque isso vai exaltar aquilo que ela já sabe, né? Ela vai se sentir mais confiante em conseguir cumprir com as outras demandas que seriam um pouco mais distantes daquilo que ela estava acostumada a fazer. Então, a gente dava muita atividade que ela já conseguia fazer, que ela já fazia, e isso ajudou muito. Reforçamos também o quanto ela era capaz. Então, chegou a um ponto em que ela mesma já se reforçava, né? Ela montava, ela falava, eu sou demais. Eu sou 10, eu sou ótima. Respeitamos muito o limite da Esther. Então, os dias que ela estava cansada, a gente diminuía a demanda. Os dias que ela estava mais animada, a gente ia um pouco além. Os dias que ela estava meio brava, a gente também diminuía. Então, sempre respeitando o limite dela. E eu estive muito presente na escola, principalmente no ano passado, para acompanhar de pertinho mesmo, né? Esse ano continua um sucesso. Esse ano nós tivemos também a sorte, né,
de ter uma professora que já está habituada com a inclusão. É uma professora que corre muito atrás, que se capacita muito, e ela já tem uma bagagem bem grande como professora de apoio de outras crianças. Então, esse ano está sendo um máximo para ela mesmo. O ano passado foi um ano de alavantamento para a Esther, e esse ano ela está indo super bem. Pode passar. E hoje, né? Então, como que a Esther está hoje? Na escola, ela se tornou a menina mais popular. Todo mundo conhece ela. E ela tem um irmãozinho pequenininho que corre atrás dela também. E as crianças da sala conhecem esse irmão, porque na hora do intervalo ela faz todo mundo ver o irmão passando. Então, hoje ela é a menina mais popular. Desde a merendeira até a diretora, todo mundo conhece ela, todo mundo para, conversa, ela tem papo com todo mundo. Então, ela é a Esther. Ela tem muitos amigos, né? Já teve ocasião de amigas indo para casa dela para brincar lá. Ela fala muito sobre os amigos, pois fala que a gente não tinha antigamente, né? Na outra escola. As provas, as atividades, tudo é adaptado a ela, tudo é adaptado àquilo que ela consegue, né? E sempre colocando um desafio um pouquinho a mais para ela, para a gente ver até onde ela consegue ir. E tudo assim, muito visto para aquilo que ela consegue, né? É claro, não estacionado, né? Mas pegando um gancho naquilo que ela sabe, colocando um pouquinho mais. E a gente continua com professoras muito dedicadas e prontas a ajudar a Esther. São professoras também que têm uma ligação, um contato direto com a gente, né? Então, não tem medo de perguntar, não tem medo de pedir ajuda, de pedir orientação, de pedir vídeo, como faz, como não faz. Então, são professoras que estão lá para ajudar, para fazer alguma coisa significativa na vida da Esther. Pode passar. Essa mudança de escola também acabou trazendo para o atendimento muitas mudanças, né? Antigamente, a Esther tinha um tempo de concentração muito pequeno, porque ela não se sentia capaz de fazer as atividades, em fazer aquilo que era proposto. Então, hoje, como ela se sente capaz, como ela tem essa autoestima agora elevada, principalmente para a parte da aprendizagem, o tempo de concentração dela melhorou muito, a atenção dela, o foco, a memória, a independência. Hoje, quando eu chego para atender ela, ela quer ver o que eu levei, e se foi algo que ela já fez ou que ela imagina como faz, ela já se posiciona ali no lugar de professora, então ela vai fazer a atividade, ela dá o modelo. Então, hoje a Esther está muito, muito, muito bem. Pode passar, Mari. E a professora dela do ano passado deixou um bilhetinho escrito, né? Então, eu vou ler para você. É um bilhetinho da professora Silvia. Ela colocou que trabalhar com a Esther me fez crescer como pessoa. Ela me ensinou que quase sempre um carinho, um abraço tem o incrível poder de mudar o dia. Aprendi que todos temos limites e necessidades diferentes, o que nos fazem especiais. Vou levar a Esther para sempre em meu coração. É uma professora que ela passou a Esther, né, para outra esse ano. Ela passou chorando, porque ela falou que por ela ficava com a Esther para sempre, mas ela sabe que a Esther tem que crescer. Então, eu acho que foi muito significativo a Esther na vida dela e a professora Silvia também na vida da Esther. Em alguns momentos ela fala, né, da professora Silvia, fala muito da professora Patrícia, que é a professora desse ano, mas em alguns momentos ela traz também a professora Silvia. Então, essa mudança de escola fez muita diferença na vida dela. Pode passar. Então, agora eu vou contar para vocês, né, o que é o método fônico.
O método fônico, ele é a apresentação das letras do alfabeto, mas de acordo com o seu fonema, de acordo com o barulhinho que aquela letra faz. A gente pode pensar que as vogais têm o mesmo som do nome delas. Então, A, o, E, o e o é o mesmo som. Mas se a gente pegar, por exemplo, a letra B, ela não tem som de B, ela tem um sonzinho que a gente coloca o dente do lado. Então, isso é muito significativo para ela, porque ela vai fazendo, né, a Esther e outras crianças que também acabam utilizando o método fônico. Quando ela vê a letra, ela associa a boquinha que ela tem que fazer, então ela solta o som. Essa correspondência de letra, nome de letra, som de letra, é muita coisa, né? Então, o melhor para algumas crianças, e aí, por isso a importância de uma avaliação, é entender qual é o caminho para ela. E para a Esther, o melhor era esse. Ela já tinha consciência fonológica de muitas letras, né? Por conta do trabalho da fono, por conta também, né, da atenção que a mãe dava em casa. Então, foi muito fácil para ela, né? Ela pegou o gancho ali muito, muito, muito fácil. Hoje ela monta algumas palavras, ela vai montando com as boquinhas, ou então ela monta com as letras, e ela vai lendo e vai fazendo, né, o mesmo som das bocas. Pode passar, vai. Então, esse daí é o método, né? O método fônico é um método que vai estimular importantes habilidades no processo de alfabetização, né? Dentre eles, o principal, né? O princípio é o alfabético. Ele vai priorizar, então, o som das letras, né? Mas será que ele vai dar certo para todas as crianças? Não, infelizmente não. A Esther tem um amadurecimento cognitivo, um amadurecimento cerebral, que esse método deu certo. Mas eu tenho outros casos, né, outras Esther, que esse não foi um método adequado, né? A criança não conseguiu fazer, principalmente os não verbais. Então, com eles, a gente usa uma outra forma, né? Para os não verbais, de repente, a gente pode usar uma equivalência de estímulo, onde ele vai parear a palavra falada a uma figura, depois uma figura, a palavra escrita, depois palavra escrita com palavra escrita, e depois a gente vai cortando em sílabas para formar novas palavras. Então, é um outro processo. O método fônico, ele dá certo para as crianças que são verbais, ele também é bem indicado para as crianças que têm algum atraso de fala, que têm algum atraso orofacial, porque aí auxilia também, né, nessa gesticulação. E ele dá certo, não para todos, porque infelizmente não é receita de bolo, né? A gente não recebe a criança, abre o livrinho de receita, aplica ali e deu certo. Não, a gente tem que ir tentando. Mas acima de tudo é tentar pensando que vai dar certo algum deles. A gente precisa tentar todos para ver o que vai ser melhor. E para a Esther, o método fônico caiu feito uma luva para ela. Pode passar, Wagner. Posso fazer uma consideraçãozinha aí, Gabi? Por favor. Acho importante quando você vai dizendo aí, né, do método, da prática, e vou trazendo assim, né, desse ponto específico, porque depois eu quero ampliar, vou deixar para o finalzinho, o que se refere também ao lugar de escola e da escola, mas essa aproximação, esse comprometimento, achei a expressão, do profissional também, né? Do profissional que vai se apresentando como pessoa, na sua singularidade ali também de poder olhar, né, para a especificidade de cada um. Então, eu achei interessante que quando você começa falando ali do método fônico e depois fala assim, não vai ser possível para todos, porque a gente está olhando para o sujeito, né? A gente não está olhando para a pessoa, assim, para síndrome de Down, algo assim que possa ser referenciado ao método. E a tentativa, que é isso que você está falando, eu fico imaginando que a base da gente tentar, né, e não só pela via da persistência e da descoberta, mas eu acho que é do conhecimento de quem está diante da gente, sabe assim?
Porque daí acho que é isso, né? A gente vai, para além do saber, que eu acho que já está apresentado, né, por alguma outra via aí de formação, eu acho que tem outros recursos, ou até mesmo, não sei se eu posso dizer assim de uma maneira até um pouco invasiva, o próprio método fônico, a gente consegue realizar adaptações a partir do que a gente vai descobrindo, conhecendo daquele sujeito, né? Eu sei que não vai ser considerado ou chamado de método fônico, mas a gente pode utilizar recursos disso e ali, né, acho que construindo uma outra percepção ali de trazer a pessoa para esse mundo, né, esse mundo letrado, esse mundo da escrita, e ela poder se colocar a partir disso também, né. Fiquei pensando isso, sabe, a hora que você foi falando, eu falei, pô, interessante, né, porque às vezes a gente busca um recurso e a gente vai tentando se encaixar nesse recurso, e não é isso. A gente, a partir do momento que a gente se conhece, conhece quem está diante da gente, tem um conhecimento sobre o recurso, como é que essas coisas se conversam e a partir disso a gente pode construir um novo recurso a partir da prática que a gente vai exercendo ali com o outro, né? Com a gente mesmo e com o outro ali que está, né, implicado nesse processo também. Aí vem a questão do processo, né, que você foi falando no início, a prática e o processo e o alinhamento, né, que essas expressões vão significando aí a prática em si, né? Achei interessante isso. Era isso. Exatamente. Eu acho que a gente também não pode ficar preso, né? Como você mesma disse. Eu peguei esse recurso do método fônico. Se a gente for ver, por exemplo, venda de materiais, tem inúmeras. Mas se a gente ficar preso naquilo, cadê a adaptação? Aí quem não vai estar adaptando sou eu, né? Que sou a profissional que estou ali para cuidar dessa parte. Então, é realmente isso, é conhecer. É por isso que eu digo que o trabalho nosso em clínica tem que ser muito individual, né? O que dá certo para ela, de repente, não vai dar certo para outro. Mas, de repente, vai dar certo para outro com algum ajuste. Então, é exatamente isso, é olhar para o sujeito que está sentado na minha frente, que está sentado do meu lado, que está brincando comigo, e ver o que ele precisa, né? Aonde é que eu vou ganhar ele, mas aonde é que se eu apertar um pouquinho mais eu perco. Então é exatamente isso, né? Cada um para cada um, né? E aí, né? Cada cérebro é um cérebro e tendo cada um, ele vai responder de diferentes maneiras, né? E, além disso, a gente também precisa ter esse olhar apurado para aquilo que já foi aprendido, né? Para aquilo que já foi desenvolvido. Eu não posso deixar aquilo que ela já sabe, todo aquele repertório daquilo que ela já vem trazendo, que já está pronto, lá guardado. Eu tenho que trazer para junto, né? Porque aquilo que não é usado é esquecido. Então, eu preciso trazer para junto de mim também. Então, se ela sabe isso, vamos fazer dessa forma, para ela ver que, poxa, eu sei, eu aprendi, eu batalhei tanto para conseguir entender como é, e agora eu não vou usar mais? Não, vou usar aqui também. Então, é trazer já esse repertório, né, já aprendido, já desenvolvido, né, tentar colocar em diversas maneiras, né, a todo momento ali que for cabível. Pode passar, vai, viu? E o que eu tinha para contar da história da Esther, que é imensa, mas eu condensei bem condenssadinho, foi isso. Agradeço a atenção de todos vocês. E agora, como combinado com a Samira, eu vou abrir para tirar dúvidas, né? O que vocês quiserem comentar, o que vocês tiverem de dúvidas, podem colocar que eu vou respondendo. Eu vou começar então, gente. Vou fazer uma observação e para a gente, acho que dialogando mesmo um pouco sobre isso, assim, porque o próprio tema vai sugerindo, né, Gabi, quando você vai falando assim, trajetória da educação inclusiva e pensar os processos educativos, o que envolve, né, quando a gente fala processo, o que envolve uma trajetória e o que está ali de significativo no que a gente está chamando de educativo. E aí você vai relatando, né, eu vou dizer assim, a trajetória de uma pessoa e que vai aparecendo assim
vou chamar de personagem, mas até que eu encontre uma palavra mais própria, assim, para significar realmente, assim, o que eu estou tentando dizer, mas esses lugares, né, que a pessoa, acho que ela vai tentando se buscar, se encontrar e despertar outros recursos ali. Você começa dizendo da escola, a questão ali que me pegou um pouquinho, né? Você vai falando da escola, vai falando da família, vai falando um pouquinho ali de você, quando você se apresenta aí na sua formação de vida, né? Que envolve o profissional, mas a gente vai percebendo aí a sua trajetória também por essa via do que a vida vai te convocando ali também. E eu estou dizendo tudo isso para pensar assim, quando você menciona que a partir do momento teve uma mudança de escola, várias coisas ali foram possíveis de ser percebida num outro contexto, né? E que a escola tem um momento que você diz assim que a escola, essa escola não estava cumprindo ali o saber, né? Colocando em prática ali realmente algo que pudesse ser compartilhado, mas de repente você era uma apresentação, mas uma apresentação única, né? Não tinha ali um olhar de pensar a trajetória, de pensar um processo, ainda que, né, falando ali um pouco da prática, mas é que a educação, ela por si só, ela já vai fazendo, né, essa borda inclusiva, e a coisa estava um pouco ali meio enquadrada, vamos dizer assim. E com a escola, e eu vou pegando até essa mudança do próprio ambiente, você menciona a mudança também. Eu acho que o posicionamento da professora, né? Uma professora que olha, uma professora que não só ouve, mas também escuta, uma professora que fala, mas que está ali também, né, para poder trazer a fala e dar voz àquela pessoa que está ali. E é uma pessoa que faz frente a vários outros percursos, vou dizer, da família, a relação com você. Eu queria que você falasse um pouquinho desse lugar da escola, sabe? Porque o que me deixou um pouco inquieta, vou dizer assim, e trazendo até a realidade, né, do lugar do qual eu vou fazendo, assim, esse eixo de coordenação e de pedagógico na instituição, na fundação, o nosso desafio, e vou dizer o nosso porque sozinho é mais difícil e às vezes o processo é lento e denso. Não é impossível, mas é mais denso, gente. Mas quando a gente abraça a causa, o nosso desafio é olhar exatamente para essas escolas, sabe? Que não se sente convocado ou convidado a comparecer ali com o processo educativo do que a gente está chamando mesmo de inclusão. E aí, assim, o que está me pegando, né? Fazer a sugestão de buscar uma outra escola e a partir desse momento essa escola ela consegue se implicar, trazer a pessoa, como é que ficou a outra escola? Como é que ficou as outras pessoas, sabe? Que ali fazem parte desse contexto e que formação de gente a gente está falando, sabe? Eu fiquei meio, quase que eu fui dizendo assim, me passa esse nome da escola aí, porque agora é minha parte, assim, Gabi, eu vou entrar em contato lá, vou tentar conhecer, vamos pensar em alguma coisa que a gente possa juntos, né? Não sei, de repente tornar algo provocativo, uma transformação de concepções, enfim, o que é possível, e aí eu queria te ouvir um pouquinho, e quem, né, puder trazer aí também suas contribuições nesse campo, quando a gente se constata algo que não está indo bem, por mais que tenha uma pessoa, né, que a gente está conseguindo fazer um alinhamento, um encaminhamento, como é que fica nós profissionais voltados para essa demanda que ali ficou e que outras pessoas, né, no lugar de Esther, podem também passar por um processo, mas que não teve essa escuta, não teve esse cuidado, não teve esse encaminhamento. Como é que fica, assim, é aguçado o teu olhar, tua formação, e o que seria possível, né, de resgatar nessa escola, que também pode estar representando outras tantas. Queria te ouvir um pouquinho sobre essa inquietação, assim, sabe? Que eu falei, nossa, tá, mudou, mas a escola não mudou, a Esther mudou, mas a escola não mudou. E tem outras pessoas lá, e agora? Como é que você pensa um pouco, assim, sobre isso? Por favor. Olha, eu fico assim, eu fiquei muito triste, né, em encontrar, né, a escola tão fechada dessa forma. Quando eu entrei no caso, havia uma coordenadora,
né, essa coordenadora teve uma fala muito infeliz com a mãe, né, dizendo para ela, talvez não seria melhor a Esther voltar para a PAI? Não, não é melhor, ela dá conta, né? Foi conversado com a direção, foi trocada essa coordenadora. A coordenadora que assumiu, né, a sala da Esther, ela tem formação em educação especial. Eu achei que ia ser brilhante, e também não foi, né? Quando eu tive a minha última reunião, e que eu disse para essa coordenadora que eu ia falar com a mãe para a gente fazer essa mudança de escola, a coordenadora simplesmente não esboçou nada para tentar, não faz isso, me dá mais uma chance. Não, né? Porque eu cheguei ao ponto de falar, olha, eu acho que aqui o relacionamento entre a escola e a Esther já não dá mais, né? Já é aquele casamento que já tentou e não rolou. E ela simplesmente não esboçou nada, né? E isso me deixou muito inquieta, porque ela é uma pessoa formada em educação especial. E como que ela simplesmente jogou a toalha e tá tudo bem, quem sabe lá vai dar certo? Como assim, né? Eu tenho outro paciente lá nessa mesma escola, não é muito diferente com ele, né? A única diferença é que ele já foi alfabetizado e, assim, é a mesma bateção de martelo em cima de um material adaptado, e o material adaptado que vem para ele é com letra maior, só isso, né? E para ele já é muito. Então, infelizmente, assim, é uma escola que quando chega algum pai dizendo que é de lá, eu, né, não digo para tirar, né? Mas eu já sei o que a gente vai enfrentar. E o que eu percebo são professoras muito fechadas, onde a minha verdade é absoluta e reina sobre a sua, né? Ou então, onde, mas você só tem ela dentro da sua sala, e eu que tenho todos os outros. Sim. Não, ela não tem todos os outros. A professora de apoio está lá para quê, né? Para trocar ideia, para adaptar o material. Então, ela, como professora regente, entrega, né, o cronograma dela, fala, olha, eu preciso que você me ajude a adaptar assim, assim, assim. E ela, como professora de apoio, vai fazendo, né? É dessa forma. Olha, eu sou professora de apoio, eu tô vendo que assim não vai dar certo, então vamos mudar? Vamos fazer diferente? E não tinha, né? Ali reinava a verdade absoluta dela. Eu cheguei a pegar a apostila dela do ano todo, levar para casa, né, no pendrive, e começar, página tal, número 1, não fazer, página tal, número 2, adaptar e entregar da seguinte forma. E não foi feito, né? O trabalho que eu tive em colocar, né, página por página, atividade por atividade, eu acho que elas pegaram o papel, rasgaram, jogaram fora e foi, né? Porque não foi feito, né? Coisa que quando ela chegou na outra escola, foi seguido, né, direitinho, chegando a um ponto que a professora falou, olha, Gabi, e se a gente fizer assim? Eu pensei assim, e foi, né, e fluiu. Essa escola que ela tá, eles têm que seguir, né, como é uma escola municipal, então tem que seguir as ordens vindas da secretaria. Então, por exemplo, elas entraram em contato comigo pedindo para que eu fizesse um papel, né, falando que as orientações vão ser de acordo com a minha supervisão e não a da secretaria, porque elas percebem que a secretaria, né, elas têm que adaptar em cima do conteúdo programado para aquela determinada série, aquele determinado ano, mas ela ainda não chegou lá, então ela precisa de um pouco menor. E eu fiz esse trabalho junto com eles, né? Coloquei ali, fiz. Então, é uma escola que vem muito para a gente, né? Está sempre perguntando, a professora tem meu WhatsApp, ela manda mensagem, eu mando para ela. Então, é um contato direto, né? Elas estão abertas, né? Sabendo que elas sabem muito, porque vivenciam diariamente durante 4 ou 5 horas. Eu vejo a Esther uma vez por semana, né? Mas
elas recorrem muito. E eu acho que é essa a diferença mesmo, é o pensar juntas, né? Vamos sentar, ver o que funciona, o que não funciona. E eu acho que essa escola que estava, eu até me coloquei para eles, falei, olha, se você quiser que eu venha, né, para essa coordenadora que tem a formação em educação especial, eu falei para ela, olha, se você quiser eu venho, a gente adapta material juntas para elas verem, porque às vezes a palavra adaptar, né, impacta, né, dá medo. Então vamos fazer junto para ver que não é tudo isso, né? Mas não quiseram, não aceitaram e não sei se elas não queriam mais, né, a minha menininha lá, então não fizeram, né, nada para que isso, né, para que ela se mantivesse. Eu, de verdade, eu não sei, Samira. Eu, assim, quando a gente tirou, né, quando ela saiu, eu tentei de tudo enquanto a gente estava lá. Foi uma porta que eu fechei e falei, acho que eu não vou, né? Eu fico entristecida porque tem tantos outros lá, mas infelizmente eu falei, é uma escola que é muito fechada, né? Muito. E é uma escola, como você falou, particular, né? Então, quando é privada, parece que fica não é um autoritarismo, acho que fica num lugar de uma autoridade, assim, que a gente... não sei o quanto que é possível de compartilhar, né? Eu digo isso porque quando é pública, por mais que, enfim, tenha ali também seus desafios, mas a gente vai buscando outros meios, né, de chegar até lá e alguma coisa a gente percebe que caminha, né, que modifica, que transforma, que desloca, ainda que um titico assim, mas é um titico que faz uma diferença absurda na vida de alguém, né? Então, é realmente assim, algo triste, né, para se pensar, porque eu fico imaginando que seres humanos, né, estão passando por um processo de formação do quê e não de quem, sabe assim? Mas, enfim, acho que é um desafio, né? Em algum momento, algo dali, vamos pensar, vai aparecer, então, como consequência de algo que possa, não sei, né, fazer ali desse lugar desse investimento, que essa escola vai trazendo na vida dessas pessoas. Espero que, não sei, essa transformação realmente possa fazer valer, né, a opinião de alguns pais em algum momento de criticar também, né, e poder transformar ali. Vamos ver. A vida é longa, né? Os processos eles vão acontecendo, é importante que a gente esteja aberto. Quem sabe, ó, por onde eu fui, dei uma viajada assim, falei, mas quem sabe a Esther como ex-aluna e ela, né, se implicando agora como um sujeito ali, né, com a sua própria história e trazendo ali também o seu aprendizado para o mundo, ela possa em algum momento da vida nossa, conheço aquela pessoa, pois é, foi aluna dessa escola e ela só caminhou porque ela deu um outro percurso aí, quem sabe a gente precisa aprender com ela, se não pegar a escola como um todo, mas pelo menos um professor, né, que possa se alertar para o que está sendo dito ali, acho que não custa a gente esperar, né, assim, vamos lá, trabalhar com educação é isso, né, gente, é ser persistente e vamos à luta, é isso. Mas como eu também não tenho sangue de barata, Né? no começo do ano, quando eu fui para lá, né, do meu outro menininho, eu fiz questão de falar. Fiz questão de jogar na cara e esfregar legal lá. Falei, nossa, a Esther tá tão bem, ela tá lendo. Sabe? Aí fiz questão. Ficaram com cara de ó pra mim. E Não tenho sangue de barata, então eu vou. é isso, espero o canal para outras comunicações que possam render aí, né, uma boa prosa, vamos dizer assim, que seja. Bom, Gabi, tem algumas outras considerações aqui que eu acho importante compartilhar com você. Eu vou trazer a primeira aqui, vou mencionar o nome, e aí se a pessoa tiver vontade de acrescentar mais alguma coisa. A Franciele trouxe uma consideração que ela coloca. Eu me identifico muito com a história da Esther. Eu tenho uma prima deficiente visual que, por falta de acompanhamento na escola, perdeu quase 2 anos sem apoio.
E quando conseguimos vaga em uma escola preparada, foi um alívio e ver as evoluções e foi algo maravilhoso. Eu queria fazer aqui também, assim, né? O termo, assim, apresentado na escola preparada, eu acho que a gente vai se preparando, sabe assim? Porque, assim, só um detalhe mesmo, né? Quando a gente fala preparada, parece que é uma coisa assim que se deu ali. Ela vai se dando, né, Gabi? Porque eu acho que é isso que você vai. Quando você fala dos métodos, eu fiquei pensando isso, né? Olha, hoje foi possível isso, amanhã a gente tem que transformar aquilo, amanhã eu vou pegar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo e pensar numa outra proposta, e assim a gente vai caminhando, né? Se abrindo para as descobertas, né? Que o outro vai fazendo ali também, para outros. Acho que outras pesquisas aí de âmbito mais educativo ou social, que pode ser contemplado e transformado numa atividade educativa, né, ou educacional. Então, eu acho interessante isso que a Franciele coloca, eu só fiquei um pouquinho ali, a hora que eu olhei a escola preparada, eu falei, uma escola que vai se preparando, sabe, que aceita a luta ali de ser esse lugar de escola, né, e vamos lá, é assim que a gente aprende. Queria escutar um pouquinho aí o que você tem a dizer sobre essa consideração. Eu acho que é isso mesmo, né? Fico feliz pela Franciele, por ela ter conseguido, né? A prima ter conseguido, assim como a Esther, né? Achar um lugar onde acolhesse, né? Eu acho que o principal é o acolher, né? O restante vem junto, não adianta, né? E eu acho que é isso que você também acabou acrescentando, Samira. Somos pessoas em constante evolução, né? A Gabi, que começou lá em 2009 na pedagogia, é completamente diferente da Gabi de hoje, né? A gente vai mudando, a gente vai buscando, né? Hoje, aos 32 anos, eu resolvi enfrentar a psicologia agora, né? 5 anos aí pela frente, né? Não pensando em mim, pensando neles mesmo, né? Porque eles precisam, né, de um pouquinho mais. E eu acho que é isso, né? O nosso papel é ir se especializando, né? Aí se preparando nas escolas também, né? E quando a gente vê pessoas não preparadas, mas pessoas abertas a essa preparação, deslancha, né? Flui, o trabalho fica gostoso, fica leve. Então eu acho que é isso. Flui, né? Flui. Temos mais aqui, ó. Marina, boa noite. Gabriela, você acha que as escolas públicas estão mais preparadas para contribuir na trajetória educativa, visando a inclusão, do que as escolas particulares? Ou essa particularidade parte mesmo de profissionais dispostos a fazer a diferença, como a professora da Esther? Eu, aqui na minha cidade, eu vejo que as municipais estão mais receptivas, né? Estão mais ali para fazer alguma coisa de diferente. As particulares, infelizmente, até o momento, não ficam muito atrás, né? Algumas tentam seguir, né? Mas não é com tanto carinho, tanta abertura quanto as municipais. Eu tenho a impressão de que para eles é assim, ó, quando vai para a municipal tem que dar um jeito, porque ou dá um jeito ou vai para onde. Então, eu percebo que as professoras, elas acabam abraçando mais a causa, né? Principalmente quando é uma criança que vem de uma particular para a municipal, né? Porque elas entendem que não deu certo lá, vamos fazer dar certo aqui e acabou. Tem sim professoras na municipal que não querem. Eu já encontrei muita professora com anos de casa que simplesmente virou e falou: olha, não, eu sou tradicional, eu já estou há muito tempo, ou não. E aí, o que a gente faz? Esquece dela e pega a professora de apoio, né? Porque aí sempre são professoras mais jovens, né? Em alguns casos são estagiárias, então a gente vai ali dar uma injeção de ânimo e aí elas se animam, então a gente vai com quem vai dar ouvido pra gente. Mas, infelizmente, aqui em Mogi Guaçu, eu percebo que as municipais são mais receptivas, mais acolhedoras, a fazer alguma coisa de diferente. E aí tem mais uma continuidade aqui da questão que a Marina traz. A solução para os pais das crianças
seria procurar um acompanhamento por fora? Como sensibilizar as escolas e os profissionais a caminhar com as famílias e os estudantes? Se for possível, esse acompanhamento fora, ótimo. Se não for possível, é tentar eles mesmos, né? Buscar, né, alguma informação, alguma forma, ver com a própria escola mesmo, né? Como tá, o que eles estão fazendo. Eu acho que a forma com que a gente pode tentar sensibilizar essas escolas é mostrar que é capaz, né? E que está ali como parceiro, né? É um pegar na mão e vamos junto, né? Vamos encarar junto. E tentar mesmo, né? Mostrar que às vezes a gente encontra a professora assim, é meu aluno por um ano. Não, é um ano, né? São 12 meses, é muito tempo, né? Não é rápido, né? Não é piscou, acabou, né? E a gente precisa tentar mostrar para essas escolas que se a criança consegue se sentir acolhida ali dentro, ela consegue até ter um bom comportamento, né? Diferente, por exemplo, do que a Esther demonstrava, para chamar a atenção de alguém, ela ia lá e dava um tapa e saía correndo, né? Ela não estava agredindo, mas ela estava tentando chamar a atenção. Então, quando a gente coloca eles em algum lugar que eles conseguem, né, se demonstrar, sentar, ver, ser atendido, é um outro comportamento, né? Então, eu acho que é tentar sensibilizar a escola por esse lado mesmo, né? Como se fosse ali um time, vamos jogar junto. Salete traz aqui. Vemos que a educação inclusiva ainda passa muito pela sensibilização e disponibilidade individual de cada professor, quando deveria ser de todos, que é um pouco disso que você acabou de trazer, né? Nisso, observamos avanços e retrocessos no desenvolvimento e aprendizagem dos educandos. O retrocesso do mundo, né? A gente, quanto parte do mundo, a gente retrocede, o efeito disso, desse movimento, é retroceder o passo da humanidade, né? Praticamente, não é, gente? Ai, meu Deus. Esses dias uma professora fez assim para mim. Para que serve a inclusão, né? Por que tirar uma pessoa de uma escola especializada, né, de uma PAI, por exemplo, e trazer para a rede? Eu falei pelo simples fato de que essa pessoa vai crescer e ela vai poder arrumar um trabalho. Ela não precisa ter toda a aprendizagem dela girada ali, tudo desenvolvido para ela conseguir ingressar no mercado de trabalho, de forma alguma, né? Eu tenho um conhecido que ele tem um filho autista, nível 3, não verbal, e ele é repositor numa loja, porque ele consegue parear cores, ele consegue parear os iguais. Então, ele vai fazer isso e ele trabalha, né? E por que eu vou incluir? Exatamente para isso. Quando eu chegar no mercado de trabalho, entre um currículo de uma criança, né, de um adulto, um jovem, que frequentou a PAI a vida toda, e um que foi para a escola regular, infelizmente, essa empresa vai pegar aquele que já foi um dia para a escola, porque ele vai entender que ele tem condições. Então, é por isso que existe a inclusão, né? E é pensando que ele tem condições de frequentar, de aprender alguma coisa, de se socializar, porque às vezes as crianças vão para a escola não para aprender, né? Mas sim para socializar, o que é assim imenso, né? Porque dentro de casa, dentro dos atendimentos, não tem uma socialização, não tem uma vivência em sociedade como tem dentro da escola. Eu preciso respeitar o limite do outro, o meu direito vai até onde o do outro começa, eu vou para a fila da merenda, eu tenho que entrar na fila, eu tenho que esperar a minha vez, eu não posso sair empurrando todo mundo, eu posso sentar junto com alguém, posso comer ali, conversar e bater um papo. Então, é mais do que isso, né? Às vezes fica muito fechado, que eu vou para a escola porque tem que aprender. Não, é muito mais do que isso, né? É o generalizar o bom comportamento, né, o bom desempenho,
não só com a família, não só com a terapeuta, mas também na escola, né? Saber se adequar ao lugar, fazer uma leitura de ambiente. É tanta coisa por trás que, às vezes, a aprendizagem a gente vai deixar ali por último, né? É muito mais, né? Escola é muito mais, é uma sociedade, né? Então, é o viver em sociedade. Então, por isso que a gente precisa, assim, né? Bater de frente, vamos sim, tem que incluir, tem que ser uma inclusão adequada, tem que ser certinho, e não uma inserção, que às vezes é o que a gente encontra bastante por aí, né? É inserido ali e ali deixa, né? Mais um número, faz parte do número, faz parte do centro, faz parte de uma listagem. É isso, Faz parte da cota. parte da cota. Nossa, meu Deus do céu. E tem uma consideração aqui que eu achei muito bem-vinda. E com todo respeito, eu vou deixar por último, porque daí eu acho que vocês vão entender o momento que eu compartilhar. Vou trazer mais um pouquinho aqui, dando continuidade aí à reflexão da Salete, quando ela coloca que é muito gratificante ver a mudança na trajetória da Esther e o crescimento na aprendizagem. Eu acho que é o nosso crescimento, né? Porque a gente aqui está aprendendo com a Esther também, e assim a gente vai aí contagiando tantas outras pessoas, né? Vive Esther e outras pessoas que a Esther está representando aí também. Igual eu gostei, Salete, achei interessante. A educação física trouxe aqui que a educação física escolar tem avançado a passos de formiguinhas, mas temos algum apoio. Na verdade, não vejo interesse por parte da maioria dos profissionais, né? E o movimento é tão importante para a aprendizagem, pena que não é valorizado como merece. É verdade. Não só os professores de educação física, mas os de inglês, de arte, todas as matérias específicas a gente vê mesmo, né? Eu cheguei aí para a escola e encontrar um adolescente, enquanto a sala toda está ali dividida em times para jogar basquete, o professor amarrou uma linha, né, um barbante, ele tinha que levar uma bolinha de um lado para o outro, de um lado para o outro. Para quê? Né? Ele até ficou bem tranquilo, porque se fosse eu, já teria tido uma crise, arrebentado o barbante, vai ficar passando bolinha nada, eu vou ficar sentada, então, né? Agora, é assim, é umas coisas que é ridícula, né? É ridícula. Se não fosse trágico, seria cômico. Eu até vou arriscar em dizer assim, consideração que a Kiki trouxe e alinhando com a sua fala, Gabi, acho que a inclusão começa daí, né, Kiki? Porque fica tão cindido, né, como é que eu posso dizer? Eu ia falar conteúdo, mas eu quero dizer para além de um conteúdo. Esse conteúdo informativo, né, dessa ordem escolar, fica muito quadradinho, sabe? Assim, assim, cada um na sua caixinha. Eu sou professora de educação física, eu não vou trocar ideia com a professora de português, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Assim, não vou trocar ideia com o professor de matemática, porque ele que se vire lá na aula dele, eu vou ficar aqui na minha casinha, né, dando minha aula de educação física. Gente, não está dentro da escola, né? A gente está dentro, como a Gabi falou, é socializar, é a sociedade. Então, assim, como é que a gente se conversa, como é que a gente troca, o que é que você está fazendo aí que eu consigo trazer, né, numa prática esportiva, sei lá, aqui. Então, vamos ser criativo, né? Por isso que eu chamei a atenção, Gabi, naquilo que você vai falando do método, que eu achei interessante, porque é isso, não está pronto. Tem algo que vai dando ali um caminho, mas o percurso, a trajetória, né, como você comenta ali no tema, a gente vai fazendo junto, a gente vai traçando junto com a pessoa. Então, é isso, né? Eu sinto muito a fala da Kiki nesse sentido. Eu me formei para isso, eu estou aqui, ponto, acabou. A gente escuta isso, né, Gabi? Assim, eu não tenho informação para trabalhar com crianças que têm, né, ideia ou que tem não sei o quê. Gente, são primeira coisa, crianças, pessoas. Chega aí, vamos ver o que a gente consegue se apropriar aí do que vem junto, né? E é óbvio que a gente tem que se abrir para essas necessidades que vão aparecendo ali, mas é difícil porque é uma forma também da gente colocar as nossas próprias necessidades ali em questão, né? E aí fica meio complicado. Mas é inclusão, né? A inclusão é por aí, né? Agora eu vou trazer, vocês vão entender por que a gente está com uma
pouquinho, assim, com avanço no horário, e é até gostoso, né, quando a gente avança com todo esse percurso, assim, de saberes que vão tocando a gente. Eu adoraria e ficaria aqui por mais tempo, até comentei com a Gabi, a gente percebendo aí, né, a importância da continuidade disso. Acho que o processo educativo é esse, a gente não esgota não se fecha aqui não, que vocês possam refletir, levar isso, né, no dia a dia de vocês, e que sim, vão trazendo as inquietações para que a gente transforme isso em tema, e esses temas possam tocar cada vez mais ali, vou dizer desse lugar, gente, a conduta de cada um de nós. E é aí com tudo. Acho que para fazer aí mais do que um agradecimento, mas um reconhecimento, Gabi, em nome de todos aqui presentes também, a Aline trouxe assim: a troca de escola foi um divisor de águas na vida da Esther. E ter encontrado uma boa professora também ajudou muito. E a Gabriela nos ajudou muito. Aqui é a mamãe da Esther. Agradeço imensamente. É um reconhecimento, né? Um reconhecimento, acho que pela existência, acho que pela capacidade de cada um de ser humano. E faço aí minhas considerações para além de reconhecimento, viu, Aline, do que você está trazendo, de poder compartilhar aí com a gente e trazendo aí as palavras de Gabi também, né, como a Esther, né, alguém, né, que pode aí conduzir melhor as nossas práticas, alguém que pode trazer as críticas, né, sobre a nossa formação, e eu acho que é alguém que vai abrir aí, de repente, um lugar propriamente dito chamado de escola, né? E que bom, de uma certa maneira, de uma forma muito respeitosa, mas que bom que ela passou por um processo que teve ali, né, seus percalços ali, mas que depois ela pôde, acho que ser agraciada, né, por um lugar que efetivamente se faz valer enquanto escola, e que ela possa fazer uso disso, sabe? Em algum momento da vida, se essa escola, né, ainda permanecer nesse lugar, nesse contexto, aí, de verdade, Gabi, que ela possa um dia chegar lá, bater na porta e falar: oi, eu sou Esther, sabe? Toda adolescente, toda empoderada. Lembra de mim? Então, acho que não, porque eu mudei bastante, sabe assim? Mas é só para vocês saberem o quanto que realmente, quando a gente faz investimento de vida, né, o percurso, ele pode ser lento, mas ele é longo e super proveitoso. Então, sabe bem assim, fica a dica. Beijo. Ai, eu ia adorar. Adorar. Se esse dia acontecer, você grava pra gente, chama aqui de novo uma capacitação, falo, gente, babado, vocês não estão entendendo. Esther na área, tem algo acontecendo que acho que faz parte da gente poder olhar de fato o que é o crescimento de alguém nessa vida, sabe? E, né, poder colocar a escola ali para pensar, né, sobre seus atos, né? Enfim, para além de outras coisas. Ai, bom, né? A Esther tem uma família muito bonita, né? Uma família muito bonita. Sim, acho que isso, não é só isso, mas é fundamental, né? Quando a gente vai falando de estrutura, de embasamento, de borda, família, Sim, família, essencial, essencial, sim. essencial. É muito engraçado, porque essa semana, por exemplo, eu fui atender, e aí ela virou para mim e falou assim: ai, porque tem o Daniel na sala dela. E ela adora o Daniel. E aí o irmão dela já virou para mim e fez assim: eu fui lá falar com esse Daniel. Eu falei assim: ai, meu Deus, não acredito. O irmão pequenininho, já fui lá falar com esse Daniel. Então é muito gostoso, muito, muito, muito mesmo. Então é essa sorte, né, de ter essa família tão gostosa, tá? Empoderada, esse povo vai bater na porta da escola, pelo amor de Deus, você avisa a gente, Gabi, compartilha. Essa eu não quero perder por nada. Ai, que tudo. Gente, é com muito uma dorzinha, mas chegamos aí ao término deste encontro, porém, a abertura de tantos outros aí que vão trazendo várias outras contribuições, vou dizer assim, e acho que colaborações, né? Porque a inclusão é um esforço, é um trabalho, é um reconhecimento colaborativo.
estamos aí. Agradeço cada um de vocês presentes com a gente até aqui, trazendo aí, né, todas as inquietações, pensamentos, reflexões, e acho que outras coisas que vão ficar aí no pensamento de vocês para que possa reverberar outras ações, outras práticas e pessoas assim, né, com a formação profissional, e acho que até mais que isso, né, Gabi, uma formação de vida que vai aí abrindo o seu caminho de existência e tocando a vida de tantas pessoas aí, né, que isso possa realmente ser a abertura de tantos outros percursos aí. Quero, para além de agradecer, avisar a cada um de vocês também que essa apresentação foi gravada, vai ser liberado o link no YouTube em breve, a gente entra em contato com vocês. Caso vocês precisem de alguma informação, por favor, entre em contato na Fundação também, a gente está à disposição para o que for necessário. E já lembrando, né, o próximo mês, mês de agosto, é considerado como o mês da amamentação. Então, a gente vai trazer uma profissional, é uma fonoaudióloga, ela chama Paula Honório Marconi Busato. Ela vai trazer aí a importância da amamentação em situações especiais, pessoas aí envolvendo aí as pessoas com síndrome de Down. A gente vai fazer a divulgação nas redes, se vocês puderem participar e ajudar a gente nessa divulgação, porque esse é o processo da inclusão, né? A gente vai trazendo mais pessoas a fazer aí esse lugar de falar sobre pessoas, né? Falar sobre existência, sobre ser humano. Muito obrigada, Gabi, imensamente. Agradeço de coração que a gente possa aí se encontrar em outros momentos e que, quem sabe, a gente dá uma continuidade importante aí a esse processo da Esther. Voltando à importância que a hora que ela estiver lá, toda empoderada e capacitada para poder dizer e se apresentar, né, com toda a sutileza que ela é nessa escola, poxa, não esquece da gente não, a gente vai ficar aqui nos bastidores torcendo e aguardando. Certeza. Muito obrigado, gente. Obrigado, viu, Aline, por poder compartilhar a história de vida aí da sua filha também. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até semana que vem, ó. Até daqui a pouco, né? Até mês que vem. Tamo junto aí. Obrigada. Tchau, gente.